muito boa noite. Estamos começando mais um Fala Barranco ao vivo pelas redes sociais do deputado estadual Valdir Barranco. Você pode acessar o nosso programa pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Bastando para isso, entrar nas redes sociais e digitar Deputado Barranco. No programa de hoje nós vamos falar sobre a violência doméstica, sobre o feminicídio, sobre suas causas, consequências e também sobre a origem deste tipo de crime. Eu sou o jornalista Robson Fraga e vou conversar com a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, Rosana Leite, a quem já cumprimento. Boa noite, doutora. Boa noite, Robson. Muito obrigada pelo convite. Parabéns ao deputado por este programa nas redes sociais, que com certeza engrandece e fomenta discussões importantes. Parabéns. Tá certo, muito obrigado. Quem também participa conosco é a presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Gláucia Amaral. Boa noite, Gláucia. Eu agradeço a oportunidade, ao espaço, e acho importantíssimo que a gente possa fazer essas discussões aqui no estado do Mato Grosso por meio de parlamentares. Então, esse espaço é bastante importante. Tá certo, muito obrigado. A nossa terceira convidada é a advogada Alexandra Nogueira, a quem estendo os meus cumprimentos. Muito boa noite, Alexandra. Boa noite, Robson. Boa noite, deputado Barranco. Minhas colegas advogadas, Gláucia e Rosana. Prazer debater com vocês e parabenizar o deputado pela iniciativa de trazer a público um tema tão relevante. Para abrir o nosso programa com suas considerações iniciais sobre esse tema, eu convido o deputado estadual Valdir Barranco. Boa noite, deputado. Boa noite, Robson. Boa noite a essas três mulheres que fazem a diferença no estado de Mato Grosso, advogadas, doutoras, que se dedicam, entre outras causas, também à luta da sociedade patriarcal, dessa sociedade que tanto agride, que tanto mata, que faz com que os números de feminicídio aumentem nesse nosso estado de Mato Grosso. Muito boa noite, bem-vindas a esse nosso programa que é semanal. Fala Barranco vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, com temas relevantes para dialogar com a sociedade mato-grossense. Muito boa noite, bem-vindas. Bom, para começar esse nosso bate-papo, é preciso fazer um levante histórico dos casos de violência contra a mulher aqui no estado de Mato Grosso. Numa pesquisa rápida pela internet é possível encontrar a seguinte informação. Entre 2016 e 2019, 70 mil novos processos por violência doméstica começaram a tramitar na Justiça de Mato Grosso. Em 2019, foram 20 mil novos casos de violência doméstica, o que corresponde a um crescimento de 50% em relação a 2016. Mato Grosso tem ocupado o triste lugar de destaque no ranking nacional dos crimes de feminicídio, aparecendo entre os 3 estados onde mais se mata por questão de gênero, atrás do Acre e do Mato Grosso do Sul. Em 2018, por exemplo, ocorreram 42 feminicídios. Em 2019, foram 39. E no primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março, já foram 17 mortes de mulheres em nosso estado. 10 mulheres foram mortas durante o período de isolamento social da pandemia provocada pela Covid-19. Porém, apenas 2 casos foram registrados como feminicídio. É preciso dizer que o crime de feminicídio está tipificado pela Lei 13.104 de 2015, que alterou o dispositivo do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, inserindo a terminologia feminicídio como agravante às mortes de mulheres quando esta morte envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A pena para o criminoso ou para a criminosa é de reclusão de 12 a 30 anos. Gostaria de pedir, então, à defensora pública Rosana Leite que começasse esse nosso debate comentando sobre esses números, sobre esse cenário onde está inserido o estado de Mato Grosso.
Robson e demais participantes, deputado Barranco, realmente é são tristes estatísticas, é lamentável nós ouvirmos isso mais uma vez aqui em Mato Grosso, mas o nosso estado é tido como um estado extremamente patriarcal dentro do Brasil. Nós temos uma criação machista, Mato Grosso é tido como um estado machista, infelizmente é muito triste nós falarmos sobre isso, é muito triste nós lembrarmos que desde a quarentena, desde o início da quarentena, o nosso estado, Mato Grosso, foi o que mais registrou feminicídios no país. Então, nós tivemos um aumento de 400% no número de feminicídios. Claro que isso também se deu em razão do isolamento social, dessa situação diferenciada que nós estamos vivendo por conta do coronavírus, da Covid-19. Então, as mulheres estão presas dentro de suas residências, estão em isolamento social com seus agressores. Muitas delas estão vivendo assim. Muitas estavam dentro do ciclo da violência doméstica e tiveram que ficar dentro do isolamento social com esses homens dentro do ciclo da violência doméstica. Outras se descobriram no ciclo no período do isolamento social. Então, e os feminicídios estão acontecendo. As estatísticas, elas não aumentaram drasticamente no que diz respeito à violência contra a mulher, quanto aos boletins de ocorrência, mas nós vimos esse aumento com os feminicídios, justamente pelo inconformismo com o término do relacionamento. Se houve esse aumento tão gritante dos feminicídios dentro do ambiente doméstico familiar, é claro que nós tivemos o aumento real da violência contra a mulher neste período de isolamento. E os feminicídios, eles são delitos premeditados, eles são delitos que podem ser evitados. Então, alguma coisa está de errado em Mato Grosso. Eu acho que uma parcela de culpa muito grande tem o poder público em não trabalhar mais políticas públicas eficientes para evitar que isso venha acontecer durante o isolamento e sem o isolamento social. Tá certo. Doutora Gláucia, eu queria que a senhora explicasse, por favor, para as pessoas que nos assistem, qual é a diferença de um crime do feminicídio para um crime, por exemplo, de um assassinato de uma mulher? A gente sabe que as duas situações são bastante aterrorizantes, bastante tristes, mas diferem. A senhora poderia explicar, por favor, para nós qual é a diferença dessas duas tipificações de crime, por favor? Eu acho que a internet da doutora Gláucia caiu, então eu peço a Alexandra, por favor, que explique para a gente. É possível, Alexandra? Quando nós estamos falando de feminicídio, nós estamos falando de um crime que é a morte, o assassinato de uma mulher, mas em razão das questões de gênero. Nós temos no nosso país, historicamente, e em diversos lugares do mundo também, uma cultura onde o homem é o detentor do poder, onde ele se sente maior, melhor, né? A mulher fica no espaço privado, no lar, e é em virtude dessa situação, uma condição, o homem se sentindo ali o mais forte, ele, muitas vezes, pelas razões do fim, do término do relacionamento mesmo, como já foi colocado pela Rosana, ele comete esse assassinato, né, essa morte da mulher. Então, é diferente de nós termos ali, por exemplo, alguém que está no seu carro, andando pela rua, e é vítima de um assalto, e em seguida é cometido ali o assassinato da vítima. Então, o feminicídio, ele tem essa característica específica dessa mulher ter sido morta em razão de ser mulher, daquele agressor ter por ela algum sentimento, inclusive disso, de poder, né, de achar-se superior àquela mulher. E isso nós vemos ao longo da história do nosso país, quando nós percebemos essa situação da mulher sempre nesse espaço do lar, e aí ela é vista por muitos, inclusive por aquele que é seu companheiro, como uma propriedade, como uma coisa, como algo a mais, um objeto que ele teria à sua disposição. Tá certo. Doutora Gláucia, eu acho que agora a sua conexão voltou. A senhora poderia nos falar também um pouco
acerca desse assunto, dessa pergunta. A senhora ouviu a pergunta anteriormente? Ouvi. Complementando o que disse a Alessandra, que foi bastante precisa, realmente, em relação à diferença do feminicídio, acho que só para acrescentar que é de fato isso. Se vê a mulher, o homem se vê numa situação de superioridade em relação à mulher, a ver como uma propriedade, como um objeto. A ideia machista de que o homem é o centro e que ele é um cidadão com mais direitos, inclusive direitos em relação de dispor da vida daquela mulher. É uma relação que é diferente, a motivação, a intenção, as características do crime de feminicídio passam por essa ideia de matar a mulher por ela ser mulher. É muito diferente da relação que existe, por exemplo, como ela citou, num crime, num assalto, em que a vítima tanto poderia ser mulher quanto homem, né? Que o criminoso visava o bem. No caso do feminicida, ele, de fato, age por machismo, por esta visão de superioridade do homem em relação à mulher, ou que ela é sua propriedade, inclusive algumas frases, né, antigas, mas que ainda perpassam esse tipo de crime. Se não é minha, não será de ninguém. Por exemplo, no caso do fim de um relacionamento ou de uma traição, ou a expectativa de que ela cumpra as suas funções, as funções que ele acredita classicamente que são funções de mulheres, coisa que está bem acirrada nessa pandemia, porque aí nós temos os filhos em casa, e eles acreditam que filhos é responsabilidade dela, nós temos mais tarefas domésticas, e então existe uma exigência, esse olhar machista em relação à mulher. Tá certo, muito obrigado por sua participação. O monitor da violência mostra que no ano de 2019, o Brasil registrou 3.739 homicídios dolosos de mulheres, reduzindo em 14,1% em relação a 2018. No entanto, houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio. Eu queria perguntar às nossas participantes o seguinte: quando a gente fala de feminicídio, muitas vezes, como vocês próprias disseram, esse crime é praticado pelo companheiro que vive ali junto, dentro de casa. Mas também há casos já relatados, segundo a própria Polícia Judiciária Civil, onde a mulher é morta não só pelo companheiro, mas até mesmo por filhos e outros parentes mais próximos desta convivência. Como explicar essa situação? Eu queria começar com a defensora pública, por favor, doutora Rosana. Robson, quando nós tivemos a positivação, quando o feminicídio entrou dentro do Código Penal como um homicídio qualificado lá em 2015, algumas pessoas foram chamadas para contribuir dentro do Código Penal para a capitulação, para a positivação desse crime, e eu tive a felicidade de participar das discussões quanto ao delito de feminicídio. Infelizmente, nós não conseguimos incluir o gênero feminino. É claro que nós já temos jurisprudências a respeito nesse sentido. Em a morte da pessoa do gênero feminino, que se entende do gênero feminino, e nós estamos falando da comunidade LGBTQI+, também das trans, pode ser enquadrado também como um feminicídio. Mas uma coisa muito importante que nós discutimos lá na época, onde a Secretaria de Política para as Mulheres estava bem forte, não há motivo para se matar mulheres. Mas naquela época teve uma pesquisa onde a Secretaria de Política para as Mulheres conversou com alguns homens que tiraram a vida de suas mulheres, que assassinaram as suas mulheres, e lhes foi perguntado: qual o motivo? Por que você cometeu isso contra a sua mulher? Em primeiro lugar, está o inconformismo com o término do relacionamento. Em segundo lugar, quebra da virilidade masculina, quer dizer, se a mulher traiu, ela tem que ser morta. Em terceiro lugar, quebra da expectativa do ser mulher. Quebra da expectativa do ser mulher é chegar em casa, a janta não está pronta, o filho ou a filha não está bem vestido, não está bem trajada. E nós discutimos naquela época também que os delitos de feminicídio, eles devem ser investigados de forma diferenciada.
no Código Penal, nós sabemos, nós que lidamos com o direito, descobrindo autoria e materialidade, está tudo tranquilo, quer dizer, o inquérito foi solucionado, mas quando nós falamos de feminicídio, esse inquérito deve ser um pouquinho mais aprofundado, por isso a necessidade de capacitação. Nós precisamos saber como vive essa mulher, como vivia aquela mulher que houve um motivo ou que houve um feminicídio contra ela, para nós trabalharmos a prevenção. Porque eu arrisco dizer aqui que 90% dos assassinatos de mulheres são feminicídios. As mulheres morrem por causas diferentes dos homens. Os homens morrem, são assassinados por outros motivos. Mas os assassinatos de mulheres, ao meu sentir, 90% são feminicídios. Elas ainda morrem pela condição do gênero feminino. O medo de denunciar esses parceiros ainda me parece ser bastante grande aqui no estado de Mato Grosso, e também uma outra questão que sempre vem à tona quando se discute a questão do feminicídio ou da violência doméstica ou da violência contra a mulher, é a questão da delegacia da mulher. Muitas com um efetivo pequeno, não funcionam durante toda a noite, há dias, como por exemplo sábado e domingo de madrugada, onde estatisticamente se mostra que esses casos mais ocorrem e essas delegacias estão fechadas. Comente, por favor, para a gente, doutora Gláucia, a senhora que faz parte do conselho que trata dos direitos da mulher, essas questões. Como as mulheres têm procurado o conselho, o que elas têm dito em relação a isso, por favor? É importantíssima essa pergunta e eu vou respondê-la em duas partes. Primeiro, eu vou responder em relação a Cuiabá, mas já de início, lembrando que tem, né, e nós mulher no de Mato Grosso, e temos um alto índice de violência contra a mulher e de subnotificação na zona rural. Nós de defesa da mulher são algumas cidades de Mato Grosso, as maiores cidades têm, né, essa delegacia especializada. Cáceres tem, Sorriso, não sei se Sorriso tem, mas Rondonópolis, Sinop, e nós, aqui na estrutura dessa delegacia, a gente sempre ouve, tanto em relação ao quanto em relação à estrutura em si. Nós temos uma delegada titular dedicada, que é a doutora, que aponta a necessidade da gente ter uma delegacia em prédio próprio. Agora, ano previsto para o mês de março, a inauguração do plantão 24 horas de violência de gênero. Esse plantão implica no quê? Em equipes de trabalho, que trabalhem, né, em regime de plantão, para que nos 7 dias da semana ela fique aberta 24 horas. Então, precisou do local, precisou da equipe. Esse equipamento público, né, como a gente chama, esse plantão 24 horas, ele deve existir porque a estrutura está... E a Secretaria de Segurança Pública organizou pessoal para conseguir colocar isso em prática. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: nós temos municípios e que nem delegacia geral tem. E há municípios em que a delegacia de atendimento geral não está preparada para essa vítima de violência doméstica. A vítima de violência, o que ela relata, a reclamação, e a gente tem que olhar o tipo de crime, a natureza, como a vítima chega para entender essa necessidade de delegacia específica. Agredida por um criminoso, regra, em sua maioria, pelo companheiro, até por um parente, às vezes parente. Ela chega com os filhos, com vergonha, porque afinal de contas, toda aquela um problema familiar, ela precisa muito, quando ela, o agressor, ela sai em meio de subsistência, e essa mulher está na relação viva, né, uma relação com o companheiro,
mas pode se estabelecer também com o pai, com o irmão, com o tio, com um familiar. E ela é lógica, porque as vítimas costumam... No Brasil até se dizia o seguinte: mulher gosta de apanhar, mulher não gosta de apanhar. A mulher não tem uma estrutura de apoio para se livrar daquela situação. Precisam. Por quê? O exame de corpo de delito precisa ser facilitado, porque é um tipo de agressor, de criminoso, que diante do boletim de ocorrência feito, ele pode intensificar a agressão. Então, nesse sentido, a gente realmente entende que é necessário, sim, as delegacias especializadas, se não for possível, núcleos especializados dentro das delegacias, a delegacia 24 horas, por conta do horário em que os crimes acontecem. Tá certo, muito obrigado, doutora Gláucia. Deputado Barranco, dentro disso que a doutora Gláucia acabou de nos dizer, que há alguns municípios que têm, sim, a delegacia, mas nós temos 141 municípios no estado de Mato Grosso, e em todos eles existem mulheres que, porventura, possam estar sofrendo de violência. Como o senhor, enquanto deputado, enquanto parlamentar, pode trabalhar junto à Assembleia Legislativa para tentar minorar essa situação, tentar levar mais delegacias aos municípios que ainda não têm, melhorar o efetivo policial? Como tem sido a atividade parlamentar nesse sentido? A atuação do governo do estado, e não é desse governo, né, dos governantes como um todo, em sua maioria, demonstra claramente a sociedade machista, que historicamente se é dada a relevância que mereceria esse tema da delegacia da mulher. Já tivemos casos, inclusive, que a delegacia da mulher era dirigida por delegado homem, e que os agentes que atendiam os casos, espero que ainda não tenhamos mais isso, os agentes também eram homens. Então, a mulher, além de ser agredida, e eu me lembro de relatos, porque desde o meu mandato anterior, que eu vinha cobrando já do ex-governador Pedro Táxi, tenho cobrado agora no governo de Mauro Mendes, eu me lembro de casos, inclusive, da mulher ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, e ao chegar para fazer o boletim de ocorrência na delegacia, em que o delegado titular era homem e os agentes que atendiam também eram homem, eles colocavam em xeque essa agressão e começavam a falar de motivos que possivelmente o esposo, o companheiro, tinha para tê-la agredido, ou seja, dizer que se ele fez isso não é por qualquer motivo, deve ter tido um motivo. Então, a mulher, além de ser violentada na sua própria casa, de ser agredida fisicamente, de ser humilhada, e para se chegar a isso, a decisão dela de procurar ajuda, ela já deve ter passado por isso outras vezes, até tomar essa iniciativa em função da sociedade machista que nós vivemos. A mulher se sente envergonhada, se sente ameaçada, porque o próprio companheiro a ameaça, dizendo que se ela o denunciar, que ele a matará. Então, ela, além de passar por tudo isso, ao chegar na delegacia, ela ainda passa por mais constrangimentos e é colocada em xeque essa sua narrativa. Então, é algo que nós precisamos vencer. Também, enquanto parlamentares, nós precisamos ampliar. Não são raros os parlamentares, eu estou dizendo em todos os níveis, em todas as esferas, tanto municipais, estaduais e também no Congresso Nacional, não são raros ocupantes de cadeiras nos parlamentos que também são machistas, que também não defendem as bandeiras que nós defendemos, que também não defendem uma legislação mais dura contra esses agressores. A doutora Rosana mesmo relatou aí da construção e do diálogo, né, para o avanço das políticas em defesa das mulheres, e que, assim, doutora Rosana, é tão recente, né? A gente
pensar que foi em 2015, e olha quantos séculos as mulheres apanharam, quanta luta não foi necessária no mundo e principalmente aqui nesse país, e nós só conseguimos chegar a isso quando nós tivemos governo federal que se comprometeu com essa causa também, que deu espaço, que fortaleceu a Secretaria das Mulheres para que essas discussões pudessem acontecer. E agora nós vivemos um momento que é exatamente o contrário nos governos e nas políticas, nos ocupantes de cadeiras também nos parlamentos. E na sociedade civil, a boa parte da população, fortalecido por esse discurso, por parte dos governantes, das lideranças, também passaram a praticar e a enaltecer a violência contra as mulheres e diminuir a mulher. Então, eu acho que no bate-papo nosso hoje aqui, nós vamos falar muito sobre isso, mas eu quero destacar que ainda falta o compromisso dos governantes, porque é inadmissível que a mulher sofra agressão e não tem, as mulheres que são a maioria da nossa população, que são nossas mães, né, e não tem a quem recorrer numa hora dessa, e quando tem, ainda há uma desqualificação, uma falta de compreensão dessa nova sociedade em que nós vivemos. Sem contar, e nós vamos falar daqui a pouco, das tarefas múltiplas que as mulheres têm, que para mim também já é uma agressão. Nós vivemos em tempos em que os homens devem partilhar essas tarefas também em casa, e como nós tratarmos isso para romper com essa cultura que acha que a mulher, que o trabalho de casa é da mulher, que o homem não pode fazer nenhuma atividade de casa, que ele vai sucumbir ao seu machismo, se ele assim o fizer. Então vamos tratar disso, mas, Robson, eu queria salientar isso, a falta de compromisso demonstrado nas ações dos nossos governantes e os tempos tão difíceis que todos nós temos vivido, principalmente as mulheres e a comunidade LGBTI também. Tá certo, deputado. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da Lei Maria da Penha. Lembrar a todos que a Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, ainda durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, e que entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Ela estabelece medidas de assistência e de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando como tal qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Ainda assim, tantos anos depois da implementação da Lei Maria da Penha, os casos de violência contra a mulher não diminuíram e continuam existindo em todo o Brasil, em especial, como disse lá no início, no Acre, no Mato Grosso do Sul e aqui no estado de Mato Grosso. Pior que isso, deputado, é saber ainda que as mulheres negras continuam sendo as principais vítimas, como disse a doutora Alexandra no nosso bate-papo inicial. Não é isso, doutora Alexandra? Robson, a realidade, ela é demonstrada por dados comprovadamente, que as mulheres negras são as principais vítimas de violência doméstica. E aqui eu gostaria de mencionar, inclusive, dados de uma pesquisa anual que é realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em relação à violência contra as mulheres, e que traz que o número de mortes violentas, estupros e tentativas de estupro, né, no âmbito geral, 67% das vítimas são mulheres negras, né, isso está na edição divulgada o ano passado do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, nós temos aí uma comprovação de que há, sim, uma desigualdade, inclusive, nessa questão, um percentual de vítimas consideráveis que são mulheres negras, dadas, claro, a sua realidade, a sua condição histórica, né? Mulheres negras que sempre, ao longo da história desse país, tiveram muito mais dificuldade ao acesso à educação, a acesso a melhores condições de vida, a uma renda própria e digna de subsistência para si, para seus filhos,
né? Então, tudo isso também, essa questão social, e aí nós temos o racismo como um grande marco, né? Nós temos a questão da sexualidade dos corpos das mulheres negras, como aquilo que sempre foi a bel prazer do senhorio, lá na época ainda da escravatura, como um marco que é um reflexo hoje nesses dados tão tristes, né? Nós temos que esses homicídios, né, inclusive, eles às vezes recuam os dados para as mulheres brancas, né, há um recuo, há uma diminuição, mas sempre com relação às mulheres negras, esse percentual vem aumentando e vem crescendo. Tá certo. Doutora Rosana, talvez uma das modalidades hoje mais faladas em relação à agressão contra a mulher seja também a importunação sexual. Inclusive, há pouco tempo, um jornalista aqui de Mato Grosso foi preso por conta de praticar a importunação sexual a várias de suas colegas jornalistas. São pessoas que ficam mandando mensagens impróprias, ficam usando palavras de baixo calão com as mulheres nas ruas, enfim, achando-se no direito de, a qualquer hora ou a qualquer momento, falar o que pensa e agir como acha que deva agir contra as mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão da importunação, mas também que nos explicasse um pouquinho das atribuições do Núcleo de Defesa da Mulher, da Defensoria Pública aqui do estado de Mato Grosso. Sim, Robson, eu vou começar pelo Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, conhecido como NUDEM. É um núcleo que tem no Brasil inteiro, cada defensoria estadual tem o seu NUDEM, onde nós atuamos não só na violência doméstica e familiar, mas a qualquer jeito que as mulheres venham a sofrer. Então, é um núcleo muito bem recebido pela sociedade, ele acabou espalhando pelo Brasil inteiro a partir da Lei Maria da Penha, apesar de nós termos NUDEM, por exemplo, NUDEM do Rio de Janeiro, que tem 32 anos, mas o Brasil inteiro hoje tem essa defesa da mulher pelas defensorias públicas, e nós tivemos uma ampliação da defesa da mulher no que se trata de defensoria pública dentro da Lei Maria da Penha, por isso a necessidade desses núcleos. Mas nós atuamos em toda e qualquer violência dentro e fora de casa. Mas a importunação sexual, ela foi provada no Brasil em 2018, 5 de setembro de 2018, e era uma lacuna existente dentro da lei. Nós tínhamos situações que não tínhamos como dentro da lei, e muitas situações ficavam sem ser penalizadas, muitos homens acabavam sendo absolvidos. Eu digo homens porque a maioria dos homens é que praticam a importunação sexual. A violência, os delitos sexuais, em sua maioria, são praticados pelo gênero masculino contra o gênero feminino, infelizmente. Mas nós tínhamos situações fora de casa, de aglomerações, dentro de coletivos de ônibus, de shows, de locais onde tem várias pessoas, onde as mulheres eram encoxadas, as mulheres tinham os seus corpos com passadelas de mão de outras pessoas, sem a sua vontade, sem que aquilo acontecesse por sua vontade, sem que o seu desejo acontecesse. E aconteciam, esses crimes aconteciam, e a importunação sexual acabou adentrando no Brasil para suprir essa lacuna. Lá em 2017, nós tivemos situações horríveis com o ejaculador do metrô de São Paulo, que foi algo que ficou conhecido nacionalmente, onde um homem entrava dentro do metrô de São Paulo e ejaculava nas mulheres, até que uma delas, de fato, fez um escândalo quando foi receber uma dessas ejaculações no seu pescoço. Então, através dessa mulher, que ficou conhecida nacionalmente, este homem ele foi preso imediatamente, mas o juiz da causa, na época, não reconheceu um crime de estupro, ele reconheceu apenas importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal. Então, este rapaz foi solto imediatamente, criando aquele clamor na sociedade, mostrando que nos faltava uma lei que abarcasse situações como essa que as mulheres vêm passando. E isso acontece muito nos coletivos de ônibus, é normal, tem sido normal, infelizmente,
acontecer aqui em Mato Grosso. A Defensoria tem trabalhado muito para enfrentar esse delito tão grave que é a importunação sexual. E ele acontece muito, viu, Robson, deputado Barrão? Precisamos muito que o poder público se atenha a essas situações, porque acaba ferindo o direito de ir e vir da mulher. A mulher acaba tendo esse seu direito muito mais negado, ela fica com medo. E até doenças psicossomáticas acabam surgindo nas mulheres, porque elas pensam assim, será que a culpa é minha de eu ter sido importunada hoje? Fui importunada ontem também. Então, o que está acontecendo? Quando, na verdade, nós temos que culpar os verdadeiros culpados, saber, na verdade, quem são as vítimas e quem são os culpados. Isso é muito importante quando se fala de violência contra a mulher, para nós entendermos todo esse contexto que as mulheres passam, que as mulheres sofrem. Tá certo, muito obrigado, doutora Gláucia. Lá no Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres, esse tipo de reclamação também acontece diariamente? Comenta um pouquinho para a gente sobre as atribuições do Conselho e sobre as principais demandas que chegam até vocês. O Conselho dos Direitos da Mulher é um órgão colegiado, é um dos conselheiros de direitos humanos, né, do Estado de Mato Grosso. Ele é representante de entidades civis que atuam na causa de defesa da mulher, os públicos também paritariamente. A função é sugerir, fiscalizar as ações dos órgãos públicos, congregar e também privada, sempre manifestada em relação a alguns atos, algumas coisas que acontecem na nossa sociedade, no sentido de emitir ou de tomar providências, e também que desejam verificar as ações em relação à violência e em relação aos direitos das mulheres em geral, direito à saúde, a qualificação profissional, enfim, a garantia de cidadania efetiva. E, de fato, o direito à vida. A mulher tem esta condição, infelizmente, em sua maioria, não está segura em seu próprio lar. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando do direito à integridade física e o direito à vida, que é assegurado a todo cidadão. A questão da importunação sexual, nós recebemos sim. Na verdade, isso é algo que está, infelizmente, eu acredito que as companheiras aqui e vocês mesmos podem concordar que a brasileira tem uma tolerância, porque tem o hábito, não todos, óbvio, né? O hábito naturalizado da importunação sexual, natural da importunação de uma mulher numa festa, numa bar, naturalizada essa. Às vezes, até do que a gente chama da deep web, né, da internet mais pesada, mais profunda, essa ideia de ônibus e etc. Então, é um dos crimes com maior incidência. Há pesquisas, houve uma pesquisa, mais de 70% das mulheres brasileiras já de assédio. E aí, essa pesquisa está errada. Eu diria que está mesmo. 100% de pessoas já podem ter sofrido assédio. Porque a gente aqui, por exemplo, não considera assédio, a maioria não considera assédio, uma importunação que ocorra, por exemplo, você estando no trânsito e um carro passa e segue a pessoa pela rua. Eu, por exemplo, já fui vítima disso, saindo do shopping, fui seguida por um homem que se achou no direito de dizer, passar cantadas e me seguir com o carro. Veja que aterrorizante que é essa situação. E as pessoas, em sua maioria, não lidam com a ideia de que isso seja assédio e importunação.
essa lei é extremamente importante, isso acontece em ambiente de trabalho, acontece na rua, acontece em todos os locais, e o Conselho também trata disso. Inclusive, especialmente em escolas, a gente fala sobre essa circunstância. Tá certo, muito obrigado, doutora. Doutora Alexandra, eu queria falar um pouquinho com a senhora agora sobre a questão do medo que muitas mulheres ainda têm de denunciar as agressões. Sejam agressões sofridas praticadas por parte dos companheiros dentro de casa, seja pela importunação sexual na rua, enfim, todo e qualquer tipo de agressão. Eu me recordo de uma vez que, como repórter ainda de uma TV aqui no Mato Grosso, eu fui fazer uma matéria na Delegacia da Mulher aqui, quando foi inaugurada em Várzea Grande, se não me engano, e naquela ocasião uma mulher havia denunciado o agressor, estava lá para dar o depoimento quando esse homem chegou preso pela polícia. Quando esse sujeito passou pela mulher que o estava denunciando, essa mulher ela entrou em pânico e ficou com medo e, infelizmente, acabou tirando a queixa sobre o que ele havia praticado contra ela, acho que por medo de depois que ele fosse solto, ele voltar e praticar algum outro tipo de violência contra ela. Essa situação, me parece, e ouço outros colegas falar, que ainda acontece muito. A que se deve isso? Por que as mulheres ainda têm tanto medo de denunciar? Está faltando, de fato, punição aos agressores? Essas medidas que são tomadas de restrição de contato, de manter os homens afastados ou não, elas não têm funcionado? Comenta, por favor, esse tipo de situação para a gente. Penso que nós poderíamos aí colocar 3 situações. Primeiro, é preciso compreender que a violência contra a mulher, na questão física e no seu ápice, que é o tirar a vida com o feminicídio, elas são etapas depois psicológica, uma violência que não é tão mostrada a essa mulher e que faz com que haja um ciclo dentro desse relacionamento, no qual, muitas vezes, a fase da lua de mel, do depois, perdão, vai ficar tudo bem, nós temos filhos e famílias, nós vamos conseguir se reerguer, a culpa foi do álcool, são situações que fazem com que perdure esse relacionamento numa situação de violência, ainda que a mulher não queira. Então, é preciso a gente compreender um pouco essa situação intrafamiliar, que é muito forte, para que as mulheres não se socorram já no primeiro momento para uma denúncia, e aí, né, aquele sentimento de que eu desfiz a minha família, de que eu coloquei na cadeia o pai dos meus filhos, situações como essa. Então, quando ela consegue aí sair, romper esse ciclo, né, com todas essas fases, que inclusive a gente chama uma delas de lua de mel, que é essa volta, tudo fica bom de novo, tudo fica bem, quando ela rompe esse ciclo, ela precisa aí ter a sua autoestima recuperada, e isso muitas vezes é o mais difícil, né, essa mulher, ela se sente a última, né, aquela velha história, sem mim você não é nada, e muitas mulheres acreditam nisso. Então, há filhos envolvidos, há ameaças, como você mesmo mencionou, e algo que também é um fator que a gente tem que considerar, que é a dependência econômica. Muitas mulheres dependem economicamente desses seus parceiros, né, e inclusive para alimentar seus filhos. Então, é preciso que a gente compreenda essa situação, e aí nós temos hoje no movimento social algumas luzes, e vou falar delas nesse sentido, de que em Várzea Grande nós temos, por exemplo, uma associação que faz o atendimento psicológico a mulheres em situações de violência, uma das iniciativas pioneiras, que é a Lírios. Nós fazemos esse atendimento, participo aqui em Várzea Grande dessa ação. E aí nós temos outras associações de mulheres que vão promover o engajamento e o fortalecimento, o empreendedorismo dessa mulher na questão econômica, porque essa mulher, ela precisa, né,
sobreviver economicamente, inclusive para manter seus filhos. Então, são situações que precisam ser avaliadas. E a outra questão que foi colocada aqui já pelo deputado, uma preocupação com políticas públicas, e também pelas duas colegas que me antecederam, que é todo o nosso sistema de justiça que precisa funcionar, né? Precisa funcionar ali desde a ponta da delegacia, no local onde essa mulher vai ser recebida para denúncia, até lá no final, no Poder Judiciário, com a punição efetiva daquele agressor, né, o cumprimento de pena, enfim. Então, todo esse sistema precisa também funcionar para que, né, essa mulher se sinta também segura em fazer a denúncia. Mas a gente precisa compreender que esse fim do relacionamento, ele não é para a mulher a coisa mais fácil do mundo, né, e ela precisa de um amparo físico, psicológico e econômico para que ela possa, então, né, promover a denúncia e dar andamento aí no processo. Doutora, muito obrigado. Doutora Rosana, quais seriam as suas propostas hoje para que se melhorasse o atendimento às mulheres vítimas da violência doméstica? O que é preciso fazer de imediato? Em primeiro lugar, eu entendo que o poder público ele não dá o valor devido a essa situação de violência contra a mulher. Eu, como defensora pública, estive, antes de chegar aqui na capital, antes de chegar em Cuiabá, nós sermos promovidos e promovidas até chegar aqui. Então, eu estive no interior de Mato Grosso, e no interior, e em qualquer lugar, um defensor, uma defensora, sempre é responsável pela cadeia, pelos presídios, e eu já fui responsável por várias cadeias e presídios do Estado, por acompanhar aquelas pessoas, por acompanhar, saber como é que estão os direitos humanos, já que os defensores e defensoras são promotoras dos direitos humanos. Quando eu conversava com as pessoas em situação prisional, e quando eu converso até hoje, eu faço questão de, após saber do delito, toda aquela forma, que tudo aquilo que aconteceu na vida dessa pessoa, eu faço questão de perguntar sobre a vida dela, a infância, como é que foi a infância. E a maioria, deputado Barranco, a maioria das pessoas em situação prisional viram violência doméstica, conviveram com a violência doméstica, ou foram vítimas da pior violência doméstica, a meu sentir, que é a violência sexual. Então, essas pessoas hoje, elas desagam na sociedade os traumas que elas passaram na infância. Eu não estou aqui justificando crime de ninguém, mas é que o poder público precisa entender os males que a violência doméstica e familiar e que a violência contra a mulher traz para a sociedade, que a violência doméstica, por exemplo, ela sai daquele quadradinho de casa e atinge toda a sociedade. Esse entendimento ainda não tem. E nós precisamos fortalecer as políticas. Para mim, Cuiabá tem que ser exemplo para o Estado em delegacia de defesa da mulher. E nós não somos. E não é por conta dos delegados e delegadas que estão ali, não, eles são pessoas comprometidas. Acontece que nós precisamos de aumentar o efetivo. Robson, nós temos homens, sim, agentes prisioneiros, nós temos escrivãos homens, nós temos pessoas ali dentro, agentes que são homens dentro da delegacia da mulher, sim, e não é por culpa da delegada, não é por culpa dela. Ela apenas está recebendo o efetivo que o Estado passa a ela. Então, nós precisamos de um maior cuidado com essa mulher. As delegacias são as portas de entrada. E aqui em Cuiabá, nós não temos esse atendimento 24 horas. Nós temos que começar por aí. As casas-abrigos, precisamos no Estado inteiro. Não temos as casas-abrigo no Estado inteiro. Essa casa que recebe essa mulher pós a situação doméstica e familiar. As casas-abrigos, elas têm que funcionar de acordo com a diretriz nacional de abrigamento. Uma mulher que entra dentro de uma casa-abrigo, ela não pode sair como ela entrou, ou pior do que ela entrou. Ela tem que sair melhor, ela tem que sair, no mínimo, capacitada dessas casas-abrigos. Então, nós temos muito a fazer por Mato Grosso. O sistema de justiça de Mato Grosso, no que diz respeito à Lei Maria da Penha, é o mais eficiente do país. Nós cumprimos a Lei Maria da Penha na integralidade, mas nós precisamos que o Poder Executivo também respeite os direitos das mulheres e atue conforme a necessidade, começando pelas delegacias de defesa da mulher, começando pela de Cuiabá.
que a de Cuiabá tem que ser exemplo para o estado inteiro. E pensando depois nas casas-abrigos, no pós-violência, precisamos de um CRAS aqui em Cuiabá para atender apenas as mulheres vítimas de violência, seus filhos e filhas, para que elas consigam realmente sair do ciclo. Porque sair do ciclo e depois voltar para este ciclo é muito fácil, é o que vem acontecendo. E elas morrem dentro do ciclo. Nós precisamos quebrar este ciclo. Nós só quebramos o ciclo ajudando a mulher, a amparando integralmente. Tá certo, deputado Barranco, seu comentário em cima do que disse a nossa defensora pública. É algo assim, de poder participar desse programa com a participação dessas 3 mulheres que trazem, para além do conhecimento técnico, também muita vivência e traz dados que, para nós que atuamos no parlamento, são relevantes. Saber que o Mato Grosso tem, aqui em Cuiabá, ainda não tem uma atuação no trato com os direitos das mulheres e não tem uma delegacia especializada à altura do que deveria ter, é algo que é incompreensível, que nós, enquanto mandatários do poder, nós temos a obrigação de lutar para que isso se concretize. Cuiabá tem que ser a referência, não é menosprezando os demais municípios, nós temos que dar o exemplo a partir da capital, dos nossos municípios maiores, dos polos onde estão concentrados todas assim como na Covid-19 agora, nós temos uma incidência maior nas grandes cidades, também falando dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos das mulheres, da violência contra a mulher, do feminicídio. Obviamente, por ser a capital mais populosa, os números são maiores e não dá para compreender essa invisibilidade, porque é um tema tão relevante, é um tema que ele não foge aos nossos olhos, que ele está aí presente todos os dias, ou no noticiário, ou nos meios em que nós convivemos, ou com alguém com quem a gente tem relação, e aí tratar como se isso não existisse é o que, na fala da doutora Rosana, eu percebi que por parte dos executivos, né, como um todo, mas obviamente principalmente do executivo estadual aqui e do executivo federal, porque são os que têm maiores condições, inclusive de recursos para promover essas políticas públicas, é algo que é incompreensível, porque não dá para conceber que seja invisibilizado esse tema. Mas eu queria também falar um pouquinho, a doutora Alexandra falou sobre a questão da violência contra as mulheres negras, né? Os negros e negras nesse país são, desde a nossa colonização, vítimas de grande violência, desde as fazendas coloniais, os engenhos de açúcar, desde quando os senhores os tratavam e tratavam as escravas, as negras, como também as suas damas, quando eles precisavam, e inclusive quando elas engravidavam, não reconheciam esses filhos que eles tinham com elas, eram utilizadas como amas também para a criação dos seus filhos, né? Nós sabemos de tudo isso. O Brasil, que foi o último país da América Latina a promover a libertação dos escravos, e isso depois de muitas lutas, muitas guerras, de muitos negros e negras tombarem, lutando por esse reconhecimento, nós temos ainda hoje presente essa violência. A violência maior contra os negros e negras não há do que o desemprego, do que a violência no dia a dia, a violência da polícia, os salários que são mais baixos do que dos brancos. E aí eu quero chegar aqui na Covid-19. Nós hoje, no dia de hoje, tivemos mais 674 mortes no Brasil pela Covid-19. Tivemos mais
16.792 casos de Covid-19. Nós já estamos com 254.220 novos casos, sendo que nós ultrapassamos já a Grã-Bretanha, o Reino Unido, e já somos o terceiro em número de casos da Covid-19 no Brasil, perdendo apenas para a Rússia, que tem 290. Essa semana ainda, da forma como está, nós vamos ultrapassar a Rússia, e para os Estados Unidos, que tem 1,5 milhão de casos. Mas eu quero dizer isso para novamente chegar às mulheres negras. Na Covid, há um disparate, um desequilíbrio. Os negros são os que têm crescido mais. O caso de negros infectados pela Covid cresceu agora, do dia 10 de abril para o dia 18 de maio, de 32,8% para 54,8%. Os negros e negras infectados pela Covid-19. E olha só o contraditório. A internação dos negros diminuiu. Nós temos 51,40% dos leitos hospitalares da Covid ocupados por brancos e 46,7% ocupados por negros. Ou seja, os negros estão tendo o seu direito à internação hospitalar cerceado. É algo que também é silencioso, ninguém toca nesse assunto, ninguém fala isso. Mas entre internar um branco que está com a Covid e um negro, o sistema está optando pelo branco. E aí, nisso também, o maior percentual de mortes entre os negros e de infectados pertence às mulheres negras. Então, é mais um caso de violência contra as mulheres e, sobretudo, contra as mulheres negras, que já têm uma carga muito maior. As mulheres, de modo geral, mas as mulheres negras, nós temos uma dívida social. As mulheres negras, com os negros, homens também, mas com as mulheres negras mais ainda. Porque se os homens, pós a chamada libertação, né, que não aconteceu até hoje, nunca aconteceu, porque que liberdade é essa que você recebe sem direito a nada? Tem que fugir para os morros, encontrar um lugar para você dormir, para você sobreviver, sem direito a emprego, sem direito à terra, sem direito à casa, sem direito à saúde, sem direito à educação. Então é uma liberdade que nunca existiu, e quem mais sofreu e continua ainda sofrendo com isso são as mulheres negras. Tá certo, deputado, muito obrigado. Doutora Gláucia, como falar em políticas públicas, em abertura de delegacias, em aumento de efetivo, diante de um governo no estado de Mato Grosso que faz justamente o contrário? Fecha delegacias, fecha defensorias públicas, não está nem um pouco preocupado com essa questão de levar segurança às pessoas. Como a senhora avalia essa questão? Eu vou pegar um gancho aqui do que o deputado Barranco falou, que eu fiquei extremamente emocionada, antes de falar da sua questão, fiquei extremamente emocionada com esse dado em relação às internações, porque eu ontem li um estudo, né, estamos nos preparando para a reforma tributária, e eu ontem li um estudo que aponta quem são proporcionalmente os maiores contribuintes do país, ou seja, quem mais paga imposto no Brasil. Quem mais paga imposto no Brasil são as mulheres negras. E aí você tem a carga tributária é maior para elas, para as mulheres negras, e são as que menos recebem segurança pública e saúde, que é o mínimo. E uma outra informação em relação às mulheres negras, quando eu disse que o Conselho também atua em relação à questão dos direitos, né, à saúde. As mulheres negras também são vitimizadas no momento, pela violência obstétrica. Ainda existe, isso é uma outra coisa que não se comenta, ainda existe a visão escravocrata de que a pessoa negra sente menos dor. Então, há estudos que indicam que
Durante o parto, as mulheres negras recebem menos anestesia, uma menor quantidade de anestesia, porque existe a crença de que elas sentem menos dor no parto, e elas sofrem mais violência obstétrica. Então, a gente está falando realmente de um país que ainda caminha nas costas de algumas pessoas e caminha essencialmente nas costas das mulheres negras, que sofrem, além de tudo, grande preconceito. Essa visão em relação, eu posso dizer, da minha visão em relação ao Estado, né? Eu sou procuradora do Estado, represento a Procuradoria do Estado na gestão e tenho experiência de fazer defesa, por exemplo, há alguns anos, a defesa do SUS, fazer a defesa do Estado em relação a processos judiciais e consultoria. Como eu vejo? Existe uma visão que é considerada moderna, existem limitações orçamentárias, mas existe uma visão hoje, no Brasil, eu diria, talvez isso não seja em outras partes do mundo, porque a gente gosta muito de dizer que a administração pública brasileira é grande, é gigante, ela não é. Nem em número de servidores e nem em serviços prestados. Se nós formos a países europeus, né, a gente tem uma estrutura de saúde, uma estrutura administrativa na França, muito maior que a nossa proporcionalmente. Eu particularmente, eu entendo como profissional que estuda administração pública, que a administração pública estruturada e com um serviço bem prestado, ela se torna menos pesada para o cidadão em geral. A administração pública eficiente, ela nunca vai ser cara. Nós precisamos modernizar determinados setores, eu acho que a gente pode falar em boletim de ocorrência online, nós podemos falar de medida protetiva online, que vai diretamente da delegacia para o Tribunal de Justiça via PJE, mas o atendimento humanizado justamente para a gente poder priorizar o atendimento humanizado em determinados setores. A ideia de eficiência, de modernização da máquina pública, ela é bem-vinda, ela é necessária. Nós precisamos trazer o Estado do Mato Grosso para o século XXI, né, em tecnologia. Mas isso exatamente para a gente poder priorizar recursos e garantir atendimento. Nesse sentido, o Conselho da Mulher, inclusive, em relação à questão do interior, o Conselho da Mulher, no ano passado, nós fizemos a discussão do orçamento do Estado, do PPA, em diversas secretarias, com vistas a que o orçamento dos órgãos tivesse previsões que pudessem contemplar lá na ponta a materialização dos direitos da mulher. Uma dessas discussões foi exatamente isso, que em toda a cidade, policiais militares e civis recebessem treinamento para o atendimento à vítima de violência doméstica. Tá certo, doutora Gláucia, muito obrigado. Agora são 19h20, estamos chegando à última parte do nosso programa e nesta parte é a hora em que vocês convidadas fazem perguntas ao deputado Valdir Barranco. Eu quero começar então com a doutora Alexandra. Doutora Alexandra, o que a senhora perguntaria para o deputado Valdir Barranco nesse momento? Deputado, eu sei que o senhor como parlamentar, né, tem ali uma função, uma atribuição essencial dentro do nosso Estado. Mas eu costumo, assim, é preciso uma mudança de cultura quando a gente fala aí da questão da violência contra a mulher, né, uma nova visão, e aí eu gostaria de chamá-lo e convocar, enquanto homem mesmo, para que pudesse vir fazer parte, né, do que a gente chama de movimento mundial, que é o Ricorchi, que é o movimento eles por elas, para que a gente tenha homens solidários e participantes conosco. Então, eu trago esse convite, é um momento, assim, da gente debater o papel e a função de homens e mulheres, né, na construção de uma nova sociedade igualitária. Também penso que tudo começa pela educação, e trago aí esse debate, né, para que o senhor possa aí discorrer também um pouco e pensarmos juntos e no seu mandato em políticas públicas nesse sentido,
da igualdade, da construção de gênero, oportunidade para homens e mulheres. Alexandra, eu fico extremamente feliz com o convite, já está aceito o desafio, e quero levar para junto desse movimento o nosso mandato e as diversas frentes em que o nosso mandato atua. A presidência da Comissão de Educação, esse trabalho que nós temos feito, e a educação tem como colaboradores, servidores, a maioria absoluta de mulheres. Também agora estou presidindo a comissão especial que está estudando a volta às aulas, o comportamento da Covid, para definir o melhor momento para voltar às aulas, né? Uma comissão plural, com participação de várias instituições, e que também nós, nessa comissão, temos contado com uma participação paritária ou até maior de representantes mulheres da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, do Tribunal de Contas do Estado. São a maioria das membras, né, são mulheres. Então, eu estou também presidindo a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, e na agricultura familiar nós temos uma grande contribuição das mulheres. É um tema que eu gosto muito. Os últimos 10 anos da minha vida foram muito dedicados à questão agrária, e no campo também. Nenhum lote de assentamento ele subsiste, e nenhum assentamento, por exemplo, como um todo, ele não subsiste se não tiver a participação da mulher. Quando a gente promove um assentamento da reforma agrária, se a mulher disser, olha, para mim não dá, eu estou indo embora, o esposo, a família também a acompanha. Então, em todos os mais de 600 assentamentos que nós temos no estado de Mato Grosso, eles só existem graças às mulheres, e elas são muito também vilipendiadas nos seus direitos na agricultura familiar e no campo. Então, eu quero levar o nosso mandato, as assessorias que nós temos também comprometidas com essas causas, para abraçar esse convite que você me fez agora. Estou muito feliz por ele. Doutora Rosana, a sua pergunta ao deputado Valdir Barranco. A minha pergunta ao deputado Valdir Barranco vai ser mais um pedido. A temática da mulher, que foi instalada pela deputada Janaína Riva, juntamente com o deputado Wilson Santos. E eu fui nomeada relatora, é uma honra, a doutora Gláucia faz parte também como membro dessa Câmara, e nós estamos analisando todas as leis do Estado no que diz respeito à mulher, propondo políticas públicas. Éramos para apresentar um relatório agora, final de maio, mas em razão da Covid-19, eu devo pedir 15 dias a mais aí, porque a Assembleia está fechada, então temos situações para resolver dentro da Assembleia e não estamos podendo estar dentro da Assembleia. Mas o meu pedido para o senhor é o seguinte: nós iremos propor que essa comissão, como nós estamos vendo que a violência contra a mulher ainda é algo muito difícil de se resolver, esse enfrentamento ainda está longe de acabar, então aqui eu quero pedir que o senhor some conosco, porque nós iremos apresentar um projeto de lei para que essa comissão não seja apenas temática por um tempo, mas que ela se torne definitiva dentro da Assembleia, possamos diminuir um pouco o que vem acontecendo de desigualdade dentro do estado de Mato Grosso. Essa comissão vem prestando um trabalho muito bonito, muito enriquecedor aqui em Mato Grosso. Eu acho que é algo como nunca visto antes. Então, eu venho aqui pedir que o senhor some conosco para que esse pedido seja realmente, para que essa comissão, para que nós possamos elaborar uma lei que será apresentada dentro do relatório, que eu sou a relatora, onde nós iremos apresentar para que ela seja definitiva, até que nós possamos diminuir um pouco os índices de violência tão tristes de Mato Grosso. Doutora Rosana, pelo compromisso que eu tenho
com as políticas públicas para as mulheres. Contem com o meu apoio. Infelizmente, a violência contra a mulher não é transitória, tem sido permanente e crescente, então é mais do que justo que nós tenhamos uma comissão que também não seja transitória, mas sim permanente, para continuar discutindo, fortalecendo, apontando caminhos, produzindo matérias para ser estudada e deliberada pelo conjunto dos deputados da Assembleia Legislativa, para trabalhar também junto ao Executivo, porque não basta ficar no âmbito do Legislativo, porque quem as fará funcionar realmente é o Executivo. Então conte comigo, com o meu apoio, com a minha... Em que pese eu não esteja compondo a Câmara Setorial Temática, mas quero já me inteirar do calendário, do cronograma das reuniões, para que na próxima, que é a apresentação do relatório, né, nós possamos participar, e se não for presencial, que o façamos também de maneira remota. Obrigado, doutora Gláucia. O espaço é seu. Bom, eu fiquei por último, e aí as perguntas e os pedidos, né, ficam um pouco comprometidos. Então, deputada, eu vou acabar fazendo um pedido pesado, que não é tanto assim. No ano passado, nós conseguimos articular com alguns deputados, nós tentamos fazer isso, para que parte das emendas dos deputados pudesse ser para a construção dos núcleos nas delegacias do interior, que são salas, né, adaptação de alguma sala para o atendimento da mulher. Isso não foi possível. Acredito que esse ano, nesse orçamento de 2020, eu não sei nem se tiveram de novo essas emendas e se a gente vai conseguir fazer isso, mas eu gostaria de um espaço com o senhor no futuro, quando a gente for discutir o orçamento de 2021, até nos auxiliar a fazer um grande esforço entre os parlamentares para a gente corrigir esse problema nas delegacias do interior. Doutora Gláucia, esse ano nós tivemos direito de apresentação das emendas, né? Apresentamos no final do ano passado e o detalhamento foi esse ano. Eu me comprometo com essa causa, inclusive, acho que para além de apenas discutir nas emendas, nós poderíamos também estudar a possibilidade de incluir na lei orçamentária de 2021, para que possamos buscar a realocação de rubricas orçamentárias dentro do orçamento para essa finalidade. E aí, obviamente, o que não for conseguido dentro da LOA, aí nós colocarmos como suplementação e me coloco à disposição para a gente fazer essa conversa com os demais deputados ou aqueles que têm mais afinidade com o tema, né, para que possam se comprometer também. Mas eu também não poderia deixar de, agora que estamos abordando essa fala da doutora Gláucia, de lembrar na fala anterior dela, né, quando dizia a importância dos servidores. E isso é algo que nós precisamos desmistificar na cabeça dos brasileiros, porque as pessoas aprenderam com aqueles a quem interessa essa narrativa de que o Brasil é um país que tem muito funcionário público, quando na realidade, se nós compararmos com outros países, como ela bem disse aí, nós temos um número muito, mas muito ínfimo em relação aos outros países. E por mais que a tecnologia ela chegue, nunca vai ser possível descartarmos o ser humano, descartarmos o servidor enquanto pessoa humana também. Vai ser sempre necessário. E aí eu quero fazer um comparativo já que nós estamos falando, né, da agressão contra as mulheres, também do trabalho doméstico, porque lá no passado, as mulheres, elas não tinham nenhuma tecnologia dentro de casa, elas não tinham máquina de lavar, não tinha nenhuma máquina para lavar louça, não tinha micro-ondas, não tinha fogão a gás, não tinha praticamente nada. E o que se pensava é que com a tecnologia elas teriam mais tempo
E aí, à medida em que foram chegando as máquinas, as mulheres passaram a trabalhar muito mais. Então, hoje, com toda a tecnologia que uma mulher possa ter dentro de casa, mas isso não dispensou ela não chega em casa, aperta um botão e vai para frente da televisão no sofá, ou vai dormir, ou vai ler um livro. Ela chega, infelizmente, eu estou dizendo ela, porque nós temos uma cultura machista, não é em todos os lugares, né? Aqui na nossa casa, a gente tem esse espírito de cooperação. Inclusive, no período da Covid, nós temos uma funcionária, nós dispensamos a funcionária até por conta do risco que se tem, e aí todo mundo tem que colaborar, mas na maioria absoluta dos lares não é assim. E as mulheres, ao chegarem em casa, depois que nos tempos modernos, a mulher trabalha fora, conquistou esse direito também, mas ela não chega em casa e está dispensada dos seus afazeres por conta da tecnologia. Então é a mesma coisa com os servidores públicos. Ninguém vai substituir. O ministro Paulo Guedes costuma repetir essa frase de que vai tecnificar o serviço público, que vai acabar com a mão de obra, vai ser tudo por máquinas, por software. Isso não vai acontecer. Se fosse assim, os países desenvolvidos não teriam mais a mão de obra humana, tudo seria por máquinas, né? Então, eu não poderia deixar de fazer essa contribuição na fala que você fez anteriormente. Tá certo, muito obrigado, deputado. Agora são 19h33 e estamos chegando ao final de mais um Fala Barranco. Quero agradecer a participação da defensora pública Rosana Leite. Muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço por estar nesse espaço tão importante, nesse espaço de discussão, onde o deputado Barranco mostrou toda a preocupação dele com os direitos humanos das mulheres. Dizer que o Núcleo de Defesa da Mulher não entrou em quarentena, nós estamos atendendo, nós temos um agora, 98463-6782, ou por meio de e-mail, por meio eletrônico, núcleo de defesa da mulher, @dp.mt.gov.br. Então, as mulheres vítimas podem entrar em contato através desse número. 36138200 também é outro número da Defensoria Pública. Nós estamos à disposição sempre para discutir, Robson, deputado, Alexandra, Gláucia, assuntos tão importantes como esse e que realmente para que a sociedade possa entender um pouquinho mais sobre os direitos humanos das mulheres, se sensibilizar e que nós tenhamos bastante sensibilidade do senhor. Nós já sabemos, deputado, tanto que o senhor é sensível com os direitos das mulheres e precisamos de muita sensibilidade, porque temos poucas mulheres nesse espaço de poder que o senhor hoje está. Então, precisamos muito do legislativo, porque as leis devem ser feitas para as mulheres também. E nós temos leis feitas por homens para homens. Então, precisamos mudar esse quadro para que nós, mulheres, realmente tenhamos a representatividade que precisamos. E agradeço ao senhor por sempre preocupar com os direitos humanos das mulheres. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, doutora Rosana. Logo, logo em outubro, nós teremos as eleições municipais. Está aí um espaço democrático e aberto para que as mulheres possam ter a sua representatividade política e lutarem ainda mais por seus direitos. Conclamo a todas que, por favor, entrem para os partidos, sejam eles quais forem, e exijam o seu lugar na política também, porque é preciso termos mulheres na política para que esse espaço que a senhora falou chegue cada vez mais e com mais intensidade e amplitude para as mulheres. Agradeço a participação também da doutora Gláucia Amaral, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher em Mato Grosso. Muito obrigado, doutora Gláucia. Eu agradeço. Vou me despedir aqui com bom humor em relação ao que o deputado falou. Enquanto o senhor estava falando sobre a modernização dos equipamentos na casa, eu estava aqui pensando, melhor equipamento para limpeza de casa, nós temos que avançar para a divisão de tarefas, que é o que o senhor disse também. Agradeço por esse espaço, que a gente pode discutir, né, com clareza. Agradeço o compromisso do deputado, como bem disse a Rosana,
com os direitos humanos das mulheres. Nós também, do Conselho da Mulher, continuamos trabalhando e continuamos tentando trabalhar na conscientização das mulheres e na conscientização dos homens de que essa nossa realidade precisa mudar. Precisamos caminhar para a igualdade. Tá certo. Tá certo, muito obrigado por sua participação, doutora. Me despeço agora da advogada doutora Alexandra de Moura. Quero agradecer ao deputado, à assessoria do seu mandato, na pessoa do Robson, pelo convite, agradecer as minhas colegas, convidadas hoje debatedoras, queridas amigas e companheiras aí dessa luta, né, no enfrentamento à violência contra as mulheres. E eu me despeço ressaltando o seguinte, que a pandemia do coronavírus, ela não transformou homens pacíficos em violentos. Homens violentos, eles já eram violentos antes do isolamento, né, social. Então, é preciso que a gente pense a violência contra a mulher num contexto como um todo, onde o efetivo cumprimento das leis é necessário, onde políticas públicas são necessárias, mas uma mudança de mentalidade também. Uma mudança de mentalidade onde a gente compreenda que seja o espaço público, seja o espaço do lar, o espaço privado, ele cabe a todos, a homens e mulheres, e de forma igualitária, com oportunidades também para todos, direitos e deveres. Então, é essa mudança de mentalidade que eu trago à reflexão, para que a gente possa, principalmente nas nossas crianças, e aqui eu deixo essa mensagem da necessidade, por isso que eu mencionei da questão sempre da educação, para que as nossas crianças, elas possam conviver num ambiente de igualdade, porque a igualdade entre meninos e meninas hoje é o que vai gerar também a igualdade entre homens e mulheres amanhã. Então, eu me despeço com essa reflexão e agradeço aqui de coração o convite e o espaço do debate. Muito obrigado, doutora Alexandra. Deputado Barranco, chegamos ao final de mais um Fala Barranco. Suas considerações finais. Eu quero agradecer de coração a essas 3 mulheres que desempenham funções tão importantes para o Estado de Mato Grosso. A doutora Rosana, que é a defensora pública do Estado de Mato Grosso, sempre empenhada na defesa dos direitos humanos e, sobretudo, nos direitos humanos das mulheres. A doutora Alexandra, advogada, que contribuiu tanto aqui para enriquecer esse nosso programa. A doutora Gláucia, que é da Procuradoria-Geral do Estado também, e que também trouxe temas relevantes aqui nesse programa nosso do Fala Barranco. A doutora Rosana há pouco lembrou que a Câmara Setorial, que discute a violência contra a mulher, está com dificuldade por conta do isolamento social, da própria Assembleia, e aí eu quero aqui falar para aqueles que estão nos acompanhando que realmente a Assembleia Legislativa, eu já vim alertando para isso já há algum tempo, né? As pessoas têm uma dificuldade de compreender o que é a Covid. Eu sou professor, sou biólogo também, a gente também tem uma certa facilidade em compreender a diferença entre um vírus e uma bactéria, né? Mas a Assembleia se tornou um grande vetor de contaminação. Eu tenho cobrado isso do presidente Botelho, nós temos que fazer um lockdown na Assembleia por uns 10 dias no mínimo. Acabo de ver aqui que tem mais 3 servidores contaminados. Então, lá, todos que estão indo lá, nesse momento, estão correndo um sério risco de contaminação, até porque tem um sistema de ar-condicionado que ele é central, e a gente sabe que o vírus, ele se propaga através da corrente do ar-condicionado, não é só pela presença física de alguém que está contaminado. Então, é um risco muito grande. Hoje, a gente, obrigatoriamente, tem coisas que não dá para fugir. Hoje eu estive lá para conduzir a presidência da comissão especial, mas é muito preocupante, e nós temos 24 deputados, e boa parte deles espalhados pelos diversos cantos desse estado, e os seus assessores também, então acabam
levando a contaminação. Se a gente mantiver a Assembleia funcionando, nós vamos contribuir e muito para propagar o vírus, e nós estamos numa curva ascendente aqui no estado de Mato Grosso, ascendente. O deputado Lúdio está fazendo um trabalho toda semana na comissão, ele atualiza a curva, hoje ele atualizou, da semana passada para agora, a curva em relação à curva do Brasil, ela cresceu de maneira bastante preocupante. O Mato Grosso está se descolando, a curva nossa estava colada na curva nacional, está se descolando para cima, e isso não é bom. Às vezes parece que o número de casos é pouco, mas tende a se agravar, e por isso a Assembleia tem que fazer sua parte. Então, quero agradecer a presença de vocês, de coração mesmo, ter disponibilizado esse tempo para a gente fazer esse bate-papo tão importante para a sociedade. Agradecer você, parabenizá-lo, Robson, pela condução sempre brilhante aqui como âncora no nosso programa, e nos colocar mais uma vez à disposição. O deputado Valdir Barranco não tem um mandato, o mandato não é meu, o mandato é da sociedade mato-grossense. Então, foram essa sociedade, foram esses 22 mil votos que me recolocaram, me reconduziram ao mandato, e eu tenho a obrigação, por primeiro, com a sociedade, e para isso não tem hora, não tem dia, não tem preguiça, a gente está sempre à disposição para trabalhar, por mais que seja pela tecnologia. E aí, mais uma vez, dizer que a tecnologia não dispensa o ser humano, tanto é que depois da Covid, com o aparelho remoto, nós estamos trabalhando muito mais do que antes. Forte abraço a todos e todas. Muito obrigado. Encerramos assim, então, mais um Fala Barranco, deixando o nosso compromisso marcado para a próxima segunda-feira. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, pedir que comentem, compartilhem o nosso vídeo, que vai continuar disponível, tanto no Facebook, quanto no Instagram e também lá no YouTube. Basta acessar essas redes sociais e digitar Deputado Barranco para ter acesso a este programa e a todos os anteriores. Lembrar ainda que o nosso compromisso fica marcado para a próxima segunda-feira, às 18 horas, onde voltaremos a falar de política. Vamos conversar com os pré-candidatos a prefeitos pelo Partido dos Trabalhadores da região do Araguaia. Então eu espero você. Segunda-feira tem mais às 18 horas. Até lá!